Queridos irmãos, minhas irmãs, que a paz do Senhor possa estar sendo derramada sobre os nossos corações e nós sejamos agraciados com a presença do Espírito Santo. Neste dia, Ele haverá de, na profundeza do nosso ser, Ele efetuar ali uma bênção para nos livrar das cadeias em que nós estamos prisioneiros há muito tempo. Como disse o nosso exortador, nós temos enfermidades que estão dentro de nós, que são bem piores do que a lepra. Aquela enfermidade terrível que fazia com que os enfermos ficassem isolados da convivência com as pessoas do seu tempo. E isso trazia um grande horror, era como uma maldição. Mas bem disse o nosso irmão que existem outras enfermidades que nós não vemos, mas cujas consequências elas se mostrarão para nós, se ainda não nesta vida, mas logo que nós deixarmos este mundo, quando nós estivermos diante da realidade, estas enfermidades vão se mostrar com toda a sua força. E nós então conheceremos que nós tínhamos uma vida aparente, que nós, em verdade, não conhecíamos o nosso interior, não conhecíamos a nossa realidade. E a palavra de Deus, ela vem mostrar para nós quem nós somos. Ela vem abrir os nossos olhos. O profeta Isaías diz que o Senhor veio para abrir os olhos dos cegos. Mas de que cegos o profeta estava falando, irmãos? Porque abrir os olhos fechados por uma enfermidade era um milagre muito simples de se fazer. Mas o milagre mais difícil de se fazer é abrir os olhos da nossa alma, que insiste em ficar fechado para compreender quem nós somos, a natureza do nosso ser, da nossa alma, do nosso espírito, que nós somos inclinados às coisas erradas e trazemos sobre nós um peso que nós arrastamos há muito tempo, em tempos que conhecemos, em coisas que nós sabemos que fizemos, em coisas que nós não sabemos que fizemos, porque há pecados que nós não temos consciência de que foram cometidos. Mas esses pecados, estas transgressões, não importa em que tempo que foram feitas, eles permanecem dentro de nós, gerando uma enfermidade no interior da nossa alma, que se transfere para a nossa vida exterior. Ela age lá dentro da nossa intimidade, mas se propaga no nosso corpo físico, se traduzindo por doenças graves, se traduzindo por situações que podem trazer tragédia para a nossa vida, situações de sofrimento, de dores. Porque o pecado gera sofrimento. Nós sabemos que as enfermidades e todas essas coisas tristes que nós vemos acontecer com determinadas pessoas, isso é causado por alguma coisa que está dentro de nós. E Jesus, Ele vem para descortinar esses mistérios. Antes dele, não se sabia qual era a razão das nossas transgressões. Quando Jesus veio trazer a mensagem libertadora do Pai, quando o apóstolo Paulo, ele interpreta Cristo fundando as primeiras igrejas, nós passamos a entender como é a nossa natureza, como que nós fomos criados. Quando nos separamos de Deus, nós nos tornamos marcados pelo pecado
pela desobediência. Já nascemos inclinados para as coisas erradas. E Paulo, ele torna essa situação muito mais grave. Ele diz que nós somos impossibilitados de vencer esses arrastamentos por causa da nossa natureza e da natureza do mundo onde nós vivemos. Existe aqui um espírito, existe aqui uma natureza que impede a gente de ter vitória sobre esses arrastamentos, sobre as nossas imperfeições. Isso significa, do ponto de vista da doutrina do apóstolo Paulo, que nós, sem Jesus, sem uma fé verdadeira no Filho de Deus, nós não temos forças para vencer esses arrastamentos. Nós continuaremos vivendo aqui distraídos pela vida terrena, porque o mundo nos oferece uma série de coisas que nos distrai, de confortos e tudo mais, mas estamos profundamente doentes dentro da nossa alma. A nossa alma vai permanecer enferma, e quando nós chegarmos na hora da morte, quando nós adormecermos aqui, acordar do lado de lá, aí a gente vai ver a triste situação que nós estávamos e nós não sabíamos. Portanto, irmãos, o que a igreja tem para oferecer para os irmãos é o entendimento sobre a nossa natureza, a natureza pecaminosa dos filhos de Deus. E a igreja mostra qual é o caminho para nós sairmos dessa triste situação. Paulo disse que a força deste espírito, deste pecado que permanece sobre o nosso lombo, é tão grande que ele não conseguia vencer o mal. Ele sabia qual era o bem, mas ele não conseguia fazê-lo. O mal, no entanto, que ele não queria fazer, esse mal ele fazia. Ora, o que ele fala é que existe dentro de nós, mesmo tendo consciência do pecado, existe uma batalha dentro de nós que será vencida pelo maligno. Se nós não buscarmos aquele que teve vitória sobre o mal que está nesse mundo, tornando-se senhor da vida, da morte, dos infernos e de todos os processos que acontecem na terra, nesse planeta, nesse mundo. Esse senhor que teve vitória sobre o príncipe das trevas, sobre o príncipe desse mundo, é Jesus Cristo. Amém? Paulo dizia, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, porque por meio dele eu consigo vencer os arrastamentos da minha alma. Você gostaria de ser feliz? Você gostaria de ter paz de espírito? Você gostaria de ter certeza das coisas que hão de vir? Pois só existe um caminho. Não existe dois. E Jesus disse, eu sou o caminho. Eu quero saber a verdade. Ele disse, eu sou a verdade. Eu quero ser feliz. Ele disse, eu sou a vida. Amém? Não tem outro. Alguém conhece outro caminho? Não tem outro. Doutrinas, filosofias, isso, aquilo e tudo mais, estão em desarmonia com este livro aqui. Este livro é uma história conhecida de 4.000 anos. Nunca se equivocou. Tem uma perfeita harmonia entre todos os seus ensinamentos, entre todas as suas revelações. Nós vamos fundamentar nossa vida em quê? Em que filósofo? Em que ensinamento? A não ser na palavra do Deus vivo. Tomar consciência desta triste situação que nós nos encontramos. E saber qual é o caminho para sair dela e para construir uma felicidade definitiva, levando paz para a nossa casa, para a nossa convivência com os filhos, com a esposa, com o marido, com a sociedade onde nós vivemos. O caminho é o Cristo de Deus. Se nós o aceitarmos como nosso Salvador, aí nós já estamos dando o primeiro passo para deixar esta prisão em que nós nos encontramos, esta cegueira em que nós nos encontramos. Meu irmão, não há outro caminho. Bem disse o exortador que algumas pessoas pensam que podem comprar de Deus esta salvação. Que Deus quer algum presente para fazer algo por você. Essas interpretações, elas são equivocadas.
porque não estão em harmonia com a palavra do evangelho da salvação gratuita. O que quer dizer salvação gratuita? Não custa absolutamente nada. Jesus Cristo é a graça de Deus. O que é graça de Deus? É um presente que te foi dado. Quando você dá um presente para alguém, você não pergunta sobre a vida dela, você dá o presente. Deus nos deu o presente. A salvação gratuita. Quer dizer o quê? Que não importa as coisas que você fez até aqui, a partir de agora, Jesus assume o controle da sua vida. Amém? Como Ele é Senhor da morte, da vida e dos infernos, você quer que quem tome conta da sua vida? Eu quero que o Senhor tome posse da minha vida. Lembra-nos no episódio dos endemoniados gadarenos, aqueles homens que viviam amarrados, que as correntes eram arrebentadas pela força dos demônios, eles não podiam viver na cidade. Eles eram homens loucos que viviam correndo pelos campos e dormiam no cemitério, lá fora da cidade. Quando Jesus se aproximou, eles vieram correndo e se prostraram diante do Senhor. E disseram: que vens aqui fazer antes do tempo, Filho de Deus? Os inimigos dele, os demônios. O Senhor ordenou que eles saíssem e eles pediram para o Senhor para entrar na manada de porcos. Eles não podiam fugir dali, porque estava diante do Senhor. Não podia entrar nos porcos sem ordem do Senhor. O Senhor diz: vai, entra nos porcos. Eles entraram nos porcos, jogaram os porcos dentro do mar, morreu porco para tudo quanto é lado. O inimigo, ele está sujeito ao Senhor, o Filho de Deus, ele tem autoridade sobre o Satanás. Ele dizia ao leproso: limpo, o sujeito ficava limpo, a carne limpava na hora. Ele dizia: você quer ver? Eu creio, eu quero ver, Senhor. Se tu podes, tudo é possível ao que crê, que os seus olhos sejam abertos. Pronto, o sujeito via. Que Senhor que você quer que preside sobre a tua vida? Eu quero Cristo. Eu quero Jesus presidindo sobre a minha vida. É o primeiro passo. Eu preciso me entregar ao Senhor, dizer: Senhor, entra na minha vida, a partir de hoje eu quero andar com o teu Espírito, com o Espírito Santo. A partir de hoje, minha vida, eu quero que o Senhor tome posse dela. Esse é o primeiro passo. Depois virão outros passos para que você possa conhecer a verdade, para que você possa chegar na felicidade que você está buscando. Que não é dinheiro, hein? Felicidade não é dinheiro, felicidade não são posse de bens materiais, não é bom trabalho, emprego, bom salário, não é nada disso. Isso traz conforto só para a carne, preste bem atenção. Tem pessoas que ficam enganadas a esse respeito. Se tem um bom trabalho, se está conseguindo ganhar dinheiro, está tudo bem. Não está, entra em parafuso. Ah, e agora? Deus me abandonou. Ah, mas o que aconteceu? Abandonou você como? Ah, porque não tem mais trabalho. Então está abandonado. O problema é trabalho. Preste atenção, irmãos. Estar com Cristo, buscar a verdadeira felicidade, não é a felicidade e a paz que o mundo dá. Os irmãos percebem? É outra coisa. O tesouro é outro tesouro, porque o dinheiro fica aqui. A beleza física vai embora, né? A gente é só bonitinho quando é novo, depois a coisa vai ficando feia. Saúde a gente só tem por um tempo, depois vai acabando saúde também. Estas coisas todas que os homens adoram, fica aqui. Quando você partir, você precisa levar um outro tesouro. É alguma coisa diferente daquilo que os homens dão valor. E a igreja pode levar você a encontrar este tesouro. Você precisa querer. Eu não posso querer por você. A palavra diz: ó, bate que a porta se abre. Busca e encontrareis. O Senhor não vai vir trazer de graça para você, não. Você tem que querer. Ah, eu quero. Bom, então eu vou te dar de graça o que você está me pedindo. Amém? Isso aqui é bom. E tem mais. Ele não quer saber se você tem merecimento.
Isso aqui é bom em Jesus. Eu já fico tranquilo, porque eu acho que eu não tenho merecimento. Às vezes eu me pergunto, né, Senhor, eu acho que eu não mereço, né, tê-lo ao meu lado, cuidando de mim. E a gente tem esses questionamentos, né? E logo o Espírito fala com a gente, não tem mesmo. Que merecimento que você tem? Que fizeste? Que fizeste de especial, meu irmão? Aí eu me lembro de Jesus caminhando com os discípulos e aquela confusão atrás, ele à frente, né? E eles disputando quem era o maior. Ele parou e disse, olha, o que vocês estão discutindo? O que fazeis de especial? Ele perguntou. Acabou a conversa. Então, irmãos, nós somos indignos da graça de Deus. Por isso mesmo é que nós temos que nos alegrar. Porque Ele está aqui para nos ajudar, para nos socorrer, para nos orientar, para nos livrar do espírito desse mundo, das mentiras desse mundo, das armadilhas desse mundo, dos vícios que estão nesse mundo, das loucuras que estão nesse mundo. Só Ele pode nos livrar disso. A confusão é tão grande que não tem força humana capaz de nos garantir coisa alguma. Nós precisamos de uma garantia que não é daqui, é de cima. Eu já corro atrás dele, né? Vamos correr atrás de Jesus. Sim, se ele for indo embora, a gente vai atrás, a gente não vai deixá-lo de maneira nenhuma. Porque sem ele, nossa vida já acabou há muito tempo, irmãos. Sem Cristo, a gente não consegue suportar a vida. Essa é a verdade. Essa é a verdade dos evangelhos. Amém? Para a edificação, eu convido aos irmãos a um salmo, o salmo de número 32, que tem a ver com o assunto que nós estamos falando. O salmo de número 32, ele traz um espírito de muita instrução a respeito da nossa intimidade. E a Escritura, todo o ensinamento evangélico verdadeiro, ele não fala de nada que nós façamos fora de nós. Todas as coisas que exteriormente nós fazemos têm ligação com as obras da lei. Na casa de Jesus, ele nos ensina a olhar para dentro de nós, a tomarmos consciência do nosso pecado. Isso é fundamental. Eu não estou dizendo que você vai sair daqui um homem sem pecados. O que eu estou dizendo é que você precisa tomar consciência do pecado. Você precisa saber quem você é. Quais são as suas inclinações infelizes. Porque é aí que o Espírito Santo vai trabalhar. O rei Davi, o grande profeta do povo de Deus, ele faz a introdução do Salmo 32, dizendo que é bem-aventurado aquele homem cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Então nós chegamos na igreja, irmãos, pressionados pelos pecados cometidos na nossa consciência e na nossa inconsciência. Nós entramos na igreja com um peso sobre o nosso ombro. E esse peso muitas vezes leva algumas pessoas a dizer que estão com alguma influência espiritual, um encosto, enfim, tantas coisas que arrumam por aí para jogar o peso da responsabilidade nas costas do Satanás. Entendeu? Enquanto o peso que está sobre o nosso lombo é o peso da nossa consciência pecaminosa. É porque nós fizemos um monte de bobagens. Entramos na igreja com aquele peso. Ouvimos o pregador falar de Jesus, a graça de Deus, a bondade do Senhor em nos enviar este anjo que é Cristo para ser sacrificado pelos nossos pecados como uma oferta que foi feita uma vez só. E viveu. Então nós nos alegramos e aceitamos Jesus como nosso Salvador. O que Ele faz com toda essa confusão que nós arrumamos na nossa inconsciência, Ele cobre com seu manto os nossos pecados. E toma para Ele, diz, olha, vem na minha casa aqui que eu vou dar a você uma vida nova. Amém? Davi diz, esse homem é bem-aventurado.
porque aceitou o Senhor, aceitou o mensageiro de Deus que veio do céu para poder dizer para você: olha, meu filho, só tem um caminho, não tem dois não. Verdade só tem uma, não tem duas. Essa conversa que tem por aí, muitos caminhos que levam a Deus, é tudo conversa mole. Só tem um caminho que leva a Deus, é Cristo. É o Senhor, esse é o único caminho. E o rei Davi reconhece isso. Ele diz: bem-aventurado é aquele que as suas transgressões são perdoadas, os seus pecados são cobertos. É um homem abençoado. Bem-aventurado é o homem, olha só, vamos seguindo aqui o raciocínio dos Salmos, a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Entramos na igreja, aceitamos Jesus como nosso Salvador, mas nós precisamos ser sinceros. Você tem que dizer a Jesus quem você é. Reconhece o seu pecado. Não confessa para mim, por favor. Não quero ouvir o seu pecado, converse com Cristo. Não fui eu que morri na cruz para te salvar, foi Ele. Então fale com Ele aí na sua intimidade, na hora que você está orando, conversa com Jesus, diz para Ele quem você é. Ele sabe, mas você precisa confessar. Diz para Ele quem você é. Para Ele começar a mudar isso, meu irmão. Para Ele começar a mudar isso, minha irmã. Para aquela vida nova poder chegar para você. Ele não considera você uma pessoa má se você for sincero. Olha bem que coisa maravilhosa. Versículo 3. Quando eu me calei perante o Senhor, o que aconteceu com a minha vida? Envelheceram os meus ossos pelo meu bramido, pelo meu clamor, pelos meus resmungos todos os dias. De dia e de noite, a mão de Deus pesava sobre mim. O meu humor, a minha alegria, era como a sequidão do deserto. Irmãos, olha só, eu preciso tomar consciência da verdade. Eu preciso encontrar com o meu Senhor. Não falamos de igreja, nós estamos falando de denominação aqui, irmãos. Isso é coisa miúda. Nós estamos falando aqui da verdade de Deus. Eu tenho que tomar consciência que eu sou filho de Deus. Eu tenho que tomar consciência que eu sou, na verdade, daqueles que foram chamados pela Escritura de deuses. Eu sou um Deus. Porque sou filho de Deus. Quando Jesus disse que era filho de Deus e que era como Deus, eles pegaram pedras para jogar nele. Blasfêmias, blasfemas. Como pode dizer que és Deus? Mas a Escritura diz: vós sois deuses. Eu tenho que tomar essa consciência. Encontrar o caminho da verdadeira felicidade. Não da felicidade que morre na hora que o corpo tomba, irmãos. O túmulo não pode ser visto como o fim de todas as coisas, mas como o começo de todas as coisas. É quando a porta da eternidade se abre e a verdadeira vida se descortina diante de ti. E você poderá compreender então o passado, o presente e o futuro. Amém? Eu tenho que tomar consciência dessa realidade, dessa verdade. Por isso, eu não posso guardar silêncio dentro de mim. O que quer dizer guardar silêncio? Eu continuar mentindo para mim mesmo. Eu continuar fazendo de conta que eu sou uma coisa que eu não sou. Eu continuar longe do meu Deus. Sem dizer a Ele quem eu sou. Eu guardei silêncio. O que acontece quando eu me calo? Os meus olhos, os meus ossos ficam como se estivessem velhos. Como é que é o osso de um velho? A coisa é desconjuntada, né? Quando a gente vai ficando mais velhinho já assim, eu ainda não estou muito velho. Então umas ajeitadas aqui e ali, mas os ossos já doem, as juntas já doem aqui, já doem ali, irmãos. Quando a gente fica velho, se a gente cai, quebra, não conserta mais. Não é verdade? Os nossos ossos vão se apodrecendo. Essa é a verdade, falando assim numa linguagem fácil de entender. Então, quando nós calamos, a nossa vida, ela fica enferma.
Quando nós não reconhecemos Deus, nós ficamos doentes. Já somos doentes. Então, quer ser feliz? Quer encontrar o caminho da felicidade? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não há muitos caminhos que levam a Deus. Só um caminho leva a Deus. Isso eu preciso me convencer disso. Se a sua alma ficar com história, porque nossa alma é vagabunda. Nossa alma é mundana. A nossa alma gosta de bagunça. Nossa alma gosta de pecado. Você diz para você mesmo: toma jeito, rapaz. Toma jeito, rapaz. Entendeu? Fala para você mesmo: toma jeito, meu irmão. Larga de ser mundano, rapaz. Fala assim para você mesmo. Entendeu? Repreende você. A nossa alma, ela gosta da coisa que está ali na esquina. Por essa razão, Paulo dizia que havia dentro dele um conflito. Isso chama o bom combate. Não pensa que isso é feio, não. A pior coisa do mundo é você dizer assim: não tenho nada para confessar para Deus dos meus pecados. Não tem nada, não. Não tem nada. Que eu lembre, está tudo certo. Eu costumo dizer na igreja que o pecador está mais perto de Deus do que o virtuoso. Algumas pessoas se escandalizam com isso, mas é verdade. O virtuoso ainda vai se corromper. O miserável já está corrompido. Então ele está mais perto do Senhor. Os irmãos percebem? Então, pecadores, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Prostitutas, desonestos, ladrões, doidos, malucos, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Aqui é o lugar. Os fariseus, os religiosos daquela época diziam para ele: como é que você vai andar com as prostitutas? Você não sabe que esse homem que você foi na casa dele é um desonesto? Ele dizia: mas eu vim justamente para o pessoal que está doente. Entende, irmãos? A questão da igreja, ela é para resolver o que está dentro de nós. Eu posso parecer que sou bonzinho para vocês, mas você não me conhece. Se nós aqui fizermos de conta que somos bonzinhos, o que vai acontecer com a gente? Nós vamos transformar-nos em hipócritas. Hipócritas. E está cheio de hipócritas por aí que acham que são santos. Irmãos, sejamos sinceros. Nós todos somos iguais na capacidade de fazer bobagem. Mas nós temos uma saída. A saída é Cristo. Esse é o caminho. Por isso Paulo dizia: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Percebe o que é salvação? Salvação é isso. Você está numa fria. E não tem saída. Não tem saída. Você sozinho não sai dessa bagunça que você se enfiou. Ele enviou Jesus Cristo para cuidar de você. Jesus Cristo te recebe como você é, torto, doido, louco, maluco, não importa. O trauma que você tem, a confusão que você tem, quer sair disso? Jesus vai resolver. Tá bem? Então nada de guardar silêncio para a gente não ficar como um esqueleto velho. Vamos conversar com Jesus nas nossas orações. Amém? Conversar com Ele, sermos sinceros com Ele. Confessei o meu pecado, veja o versículo 5. Falei das minhas maldades, não encobri estas coisas. Dizia eu no meu coração: confessarei ao Senhor todas as minhas transgressões. O que aconteceu? O Senhor perdoou a maldade do seu pecado. Olha só, que Deus bom. Ainda bem que a gente não tem que pagar, né? Tem um pessoal por aí que acha que você tem que pagar os pecados. Nós até pensávamos em outros tempos que isso era possível, não é mesmo, irmãos? Você pagando seus pecados. Haja pagamento, hein, gente? A gente ia precisar de um cheque especial lá em cima, com certeza. Porque tem pecados e pecados e pecados para a gente pagar. Jesus cancela a dívida. Amém? Ele toma a tua dívida, dá aqui a promissória. O apóstolo Paulo até usa uma imagem engraçada. Ele diz que Jesus pegou a promissória e pregou na cruz.
para que o diabo saiba que a nossa dívida foi comprada por ele, pela cruz. Então a gente, mesmo sendo o que nós somos, a gente está tranquilo. Sabe por quê? Porque nós estamos na casa do Senhor. Amém? Isso que interessa. Daqui para frente é com Ele, com Ele. Nós podemos ter a certeza que tudo vai dar certo. Por isso, diz a palavra, versículo 6, todo aquele que é santo, todo aquele que escolheu esse caminho, orará ao Senhor a tempo de poder te achar. A tempo de poder te achar. Todo aquele que escolhe esse caminho, ele vai passar a viver mais perto do Senhor. Ele vai passar a orar e conversar com o Senhor. Até no transbordar das muitas águas, elas não chegarão até você. Senhor, Tu és o lugar em que eu me escondo. Tu és o lugar onde eu sou preservado das angústias. Tu me cobres de alegres cantos de livramento. O Espírito responde e fala com ele: eu vou te instruir, eu vou te ensinar o caminho que você deve seguir. É o Espírito Santo falando. Não é anjo, irmão, não é espírito, não é arcanjo, não é serafim, é o Espírito de Deus que está falando com você, que é o Espírito Santo. Eu vou te ensinar. O pastor vai ensinar? Não, sou eu que vou te ensinar. Ele vai ser teu professor. Vem para cá. Por quê? Eu não conheço a tua alma. Eu não conheço a tua alma, meu irmão. Não conheço a alma dessa irmã. Daquele irmão ali eu não conheço. Como é que eu vou saber ensinar você? O ensino não é intelectual. Não é um curso que você faz para conhecer a Bíblia, decorar aqui as passagens, nada disso, irmão. É um ensino de uma coisa espiritual. Ele vai trabalhar dentro de você, vai ver o que está acontecendo dentro de você, por que você é assim, ele sabe de tudo. Ele vai entrar lá dentro de você, vai transformar a sua vida. Amém? É o Espírito Santo. Eu vou instruir, eu vou ensinar. Como é que eu vou saber ensinar você, meu irmão? Alguma coisa que eu não sei, eu só estou vendo você por fora. Ele conhece você por dentro. Os irmãos percebem? A gente poderia até fazer uns cursos para vocês conhecerem a Bíblia. Tá bem? Temos aí o curso bíblico, falamos da Bíblia, etc, tudo mais, mas isso não garante a solução do problema fundamental. Você sair da fria que você entrou. Qual que é o seu problema? Nós temos aqui uma coleção. Se a gente for levantar aqui cada um e contar o que tem dentro de si, vamos ficar todo mundo assustado, arrepiado. Não é verdade, irmãos? Então, o Espírito Santo vai cuidar pessoalmente da sua instrução e da solução dos seus problemas. Aí o ensino é garantido. Agora, você precisa vir à igreja. Não é? Porque lá diz, você tem que buscar, encontrareis. Você tem que bater, a porta se abrirá. Se você ficar em casa sentado lá vendo televisão, você não vai ser ajudado pelo Espírito Santo. Deixa a televisão um pouco lá, essa coisa que faz parte da nossa vida, de uma maneira infernal. Não é? Quase todo lugar que a gente vai hoje tem uma televisão falando, já viu isso, irmão? Não é verdade? Aí você vai num restaurante jantar, tem uma televisão do lado ali, ninguém está olhando aquilo, mas fica falando na nossa cabeça. Aquele negócio, né? É uma tristeza isso daí. Então não fique em casa vendo televisão, venha para a igreja. Vamos falar de coisas eternas. Vamos constituir laços com irmãos verdadeiros. Vem aqui para a nossa família. Sabe qual é a nossa família? Essa família que está aqui, ó. Essa aqui é a família nossa. A outra que nós temos lá em casa, a gente gostaria muito que está aqui, que estivesse aqui. Onde é que está meu pai? Onde é que está minha mãe? Onde é que estão meus irmãos? Eu gostaria muito que eles estivessem aqui ouvindo a palavra de Deus. Não estão. Então, qual que é a minha família? É vocês que estão aqui. É nós que estamos aqui lutando pelo evangelho da salvação e da graça de Deus. É nós que comemos sal junto. Nós que comemos açúcar junto. Nos alegramos junto. Nós choramos junto. Erramos junto. Acertamos junto. Mas nós estamos aqui. Outros não estão mais.
Mas nós estamos aqui como uma família que permanece por causa de Cristo. Venha na igreja. O Espírito Santo vai te instruir, vai te ensinar. Ele vai te revelar o esplendor da verdadeira vida, onde não tem morte. Onde nós tomamos consciência de quem nós somos em relação à obra de Deus. Senhor, a tempestade formou ali, ó, a tempestade subindo. Tu és o lugar onde eu me escondo. A angústia bateu aí no teu peito? Vai conversar com o Senhor lá no cantinho do teu quarto. Porque, Senhor, tu me livra das angústias. Você quer ficar alegre, o Senhor vai te ensinar uma alegria diferente da alegria do mundo lá, aquela lá passa. Às vezes até tem que tomar uma cervejinha, umas coisas, para sentir alegria, não tem? Para ficar solto, tá? Aqui não precisa nada disso. Você fica alegre, você canta, você se alegra, uma alegria que o mundo não dá. São cantos do quê? O que está escrito aí? De livramento. Eu começo a entender que eu saí de uma prisão em que eu me encontrava. Eu fico contente com isso. Amém? Eu fico feliz porque Cristo me libertou, porque Ele tomou posse da minha vida. Porque a partir de agora eu sei como seguir, porque Ele é luz para os meus pés. Ele ilumina o caminho que eu estou andando. Não mais caminharei nas trevas. O Senhor é a luz do mundo. Pastor, não sei e tal. Tudo bem. Acho que eu vou seguir um outro caminho. Vai com Deus. Ah, não quero saber da igreja. Paciência. Lá na frente a gente se encontra. Morrer todos nós vamos. A gente senta para conversar em algum lugar. O Espírito Santo fala assim: não seja como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento. Ele diz assim que as pessoas que não têm entendimento precisam de um cabresto. Então a vida delas é sempre enrolada em alguma coisa, elas não conseguem desenrolar a vida, sabe por quê? Porque estão com o cabresto de Deus sobre o pescoço delas, elas não sabem da verdade, então o Senhor mantém ali o cabresto. Não se liberta, não consegue viver a vida em plenitude, não vive o amor em plenitude, porque estão prisioneiras ainda, não se libertaram. Sua mula. Posso falar, porque o Espírito Santo falou, hein? Ele que disse. Não é mesmo? Irmãos, Ele só quer o nosso bem, quer mudar a nossa vida para sempre. Não deixe, não seja como a mula, não seja como o cavalo, que não tem entendimento, que precisa pôr um cabresto na boca, um freio, para que não se chegue a ti, para que essas coisas não se cheguem a você. O ímpio, o pecador, ele tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Olha só que coisa boa, não é? O pecador, nós somos pecadores, tem muitas dores, mas nós somos diferentes dos outros pecadores. Por quê? Não viramos santos? Não, porque nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. É isso que faz diferença. O que acontece? A misericórdia do Senhor, ela vai nos cercar. O que é misericórdia? É perdão das nossas bobagens. Enche a nossa vida de alegria, de prêmios, sem que a gente mereça. Os irmãos entendem? Quando você for dar um presente lá para o seu filho, jamais considere o que o seu filho faz. Porque às vezes nós damos presente só se o nosso filho for comportado, não é verdade? Não é isso? Às vezes nós falamos assim, ó, você precisa se comportar, então eu vou dar um presentinho para você. Deus não faz isso com a gente. A gente não merece os presentes de Deus. E Ele dá presentes abundantes para nós. Percebe? Então dá um presente para o seu filho, mesmo que ele não mereça. Exercite o amor de Deus. Esse é o amor chamado ágape. É o amor incondicional. Então, quando o marido ama a mulher,
ele não espera dela nada, ele ama. Quando a mulher ama o marido, a mesma coisa. Ela não acusa o marido, você não faz isso, você não faz aquilo, porque o amor não cobra. Nossa, pastor, mas esse amor então é um amor sacrificial. É. Acho que ninguém consegue viver isso. Sem Cristo, não vive mesmo. Mas com Cristo você vive, você é capaz. Por que você não precisa esperar nada de ninguém? Porque você já tem o amor dele. E o amor dele é a plenitude. É como se você tivesse toda a riqueza. Então não preciso mais de nada, não preciso que alguém me ame. Eu preciso amar as pessoas. Eu não preciso ser amado. Entende, irmãos? Eu vi alguns estudos de psiquiatras que falam sobre a origem do sofrimento humano. E é interessante que ele fala que as pessoas que são enfermas, elas são profundamente egoístas. Elas só pensam nelas mesmas. E ficam reclamando que elas não são amadas. E tem gente por aí que diz, você precisa amar você, viu? Você precisa gostar de você. Olha só o que falam. Você não precisa gostar de você, você precisa gostar das pessoas. Quem gosta de nós mesmos, somos nós, já nascemos assim. A nossa doença é essa, irmãos. A gente tem que aprender a amar as pessoas. E só Jesus nos dá um sentido para esse amor. Esse amor só tem sentido se a gente viver na eternidade. Se nós formos eternos, se nós formos imortais. Senão o amor de Cristo não tem sentido. O amor sacrificial, ele só tem sentido na nossa vida se nós aceitarmos Jesus de verdade, com todas as suas consequências. Amém? Aí a gente começa a perceber a força desse amor. É com o tempo, viu, gente? Não é rapidinho assim, não. Com o tempo de convivência com o Espírito Santo na igreja, na família, na vida, nas lutas, nas perseguições, nas calúnias, nas enfermidades, nas dificuldades, nós começamos a perceber o profundo amor de Deus e a sentir esse amor no nosso coração. Aí é possível a gente viver de uma forma um pouco mais civilizada. Isso sim é civilização. Isso sim Cristo quer construir aqui nesse mundo com a chegada do seu reino. Eu já pus meu nome lá na lista. Estou me candidatando ao reino de Deus. Eu espero que a igreja toda participe. Se você quiser, eu indico a lista para você. Põe seu nome lá. E vem para cá trabalhar pelo reino. Será uma alegria tê-los em nossa companhia. Que Deus possa abençoar em profundidade a igreja. A palavra termina assim: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor, vós que sois os justos de Deus. Cantai alegremente, vós que sois retos de coração. Amém. Igreja seja abençoada, os irmãos sejam renovados nas suas forças, no seu ânimo, na sua alegria, no seu conhecimento, nas suas decisões. A partir de hoje, o Espírito Santo tome posse da vida dos irmãos e desses que recebem a palavra em outras cidades. Não nos falte o Senhor nos momentos delicados desta vida. Estamos todos nós sob as bênçãos do Cristo de Deus. Amém.